Amém. Bom dia, povo de Deus. Vocês estão bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a leitura da Palavra de Deus, a esse lugar, a esse encontro, a esse chamado que você recebeu e atendeu. E nós vamos meditar hoje em Lucas capítulo 2. E nós vamos ler dos versos 25 a 35. Lucas 2, de 25 a 35. Glória a Deus. Palavra do Espírito de Deus para a minha vida e para a tua, em nome de Jesus. Graças a Deus. Encontraram aí? Amém? A palavra de Deus diz assim, verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo ele foi ao templo, e quando os pais o trouxeram o menino Jesus para com eles procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que esse menino é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal do que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Palavra de Deus para mim e para você. Senta no teu lugar, confortavelmente louvando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele é bom. Graças a Deus, amém? Linda manhã, né? Mas eu estava pensando essa semana sobre coisas que talvez nós precisássemos aprimorar, assim, né? A gente tem que buscar a mudança, melhora, né? Esse ano que está aí, durante o nosso ano, nós precisamos aprimorar, é isso que eu estava pensando. E algo que me veio muito forte, assim, porque foi uma constatação das coisas que a gente vê, né, das coisas que a gente vive, ao quanto as pessoas, às vezes, vão diante do Senhor, e, obviamente, vão tentar, né, e vão e se esforçam muito, mas muita gente patina, assim, muita gente não consegue aquilo que foi buscar. E talvez a razão muito simples de tudo isso, sabe qual é? É porque elas não conhecem o Senhor de verdade. Já foi dito aqui hoje coisas muito importantes, assim, eu já recebi tudo que você vai ouvir nessa pregação hoje aqui do Senhor. De sorte que esse deveria ser um grande esforço nosso nesse novo momento, e aliás um esforço redobrado, porque nós não vamos conseguir, mais uma vez, este ano, adorar ao Senhor, seguir o Senhor, ser imitadores e imitadoras de Jesus Cristo, honrar o seu santo nome, se ele for para nós um ilustre desconhecido. Isso é muito importante de tudo que você já ouviu aqui. E quando eu falo conhecer, eu não estou dizendo, nós temos que entender o que eu estou falando. Conhecer Jesus não é saber que Ele existe, né? Porque isso todo mundo sabe, até o diabo sabe, saber que Ele existe. Por exemplo, eu sei que o Vladimir Putin existe. Eu sei quem ele é, eu sei que ele existe, mas eu não conheço. Porque conhecimento aqui, segundo a Bíblia Sagrada, implica uma proximidade. Implica um comprometimento. Conhecimento implica uma intimidade. Então, conhecer Jesus Cristo, segundo a Escritura, é estar ligado a Ele intimamente, é reconhecê-lo como Senhor e, por isso, se render e entregar todas as dimensões da sua vida a Ele. Isso é conhecer. Pergunta para a população do planeta Terra, que já está indo para os 8 bilhões de pessoas, já são 7 bilhões e tanto, quem é que conhece Jesus Cristo? E todo mundo vai falar, eu. Mas não é porque conhece, é porque sabe que Ele existe, sabe quem Ele é. Mas conhecer é outra coisa. E esse é um problema que assombra
Não só o mundo, mas o povo de Deus desde sempre. Por exemplo, nós já começamos esse culto nessa manhã com o profeta Oséias, nos lembrando, e no capítulo 4, versículo 6, Oséias está vivendo um momento, ele está constatando o momento que estava o povo de Deus, e ele diz algo assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, Oséias diz. Conhecimento do quê? Conhecimento da lei? Conhecimento das doutrinas, de teorias científicas? Não, falta de conhecimento de Deus. Lá mais para frente, por essa razão, ele diz no capítulo 6, versículo 3, então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque assim como é certo que o dia vai amanhecer amanhã, a sua vinda também é certa. Assim como é certa, por exemplo, que a chuva vai cair dos céus para abençoar a nossa lavoura, assim é certo que Ele virá e Ele vai nos abençoar se nós o conhecermos. Veja que bonito isso. Portanto, medida para mim e para você, para esse 2023, nós precisamos nos esforçar mais ainda de conhecer o Senhor. Mais. Mas eu já sei, pastor, já sou crente há 50 anos, tá bom, mas mais. Mais. Você sabe que uma das grandes razões pelas quais Jesus Cristo veio entre nós foi que Deus queria se fazer ser conhecido pelas pessoas. Esse foi um dos motivos. Falava-se muito sobre Deus. As pessoas diziam, a religião falava que Deus era assim, as pessoas diziam que Deus era assado, e todo mundo falava que conhecia, mas na verdade, no fundo, muito pouca gente conhecia. Por isso que Jesus veio, para ser essa oportunidade da gente conhecer como Deus era. Não à toa o próprio Jesus disse em João 17,3, que esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? É que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Veja que o conhecimento é fundamental, vida eterna. Em João 14,7, Jesus disse, se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Aliás, vocês já o conhecem, sabe por quê? Porque eu estou aqui. Vocês conhecem porque o têm visto já, eu estou aqui. Veja como isso é importante. Então a pergunta que se faz nesse momento é, Jesus veio, e Ele veio nesse esforço para que Deus fosse conhecido, e a pergunta é, as pessoas o conheceram? E a resposta, infelizmente, é a maioria não. A maioria não. Então, essa era uma dificuldade para as pessoas, porque elas não se rendiam a esse esforço de conhecer. Isso era um problema no Antigo Testamento, continuou no Novo, até a família de Jesus, viveu 30 anos com ele, mas quando ele conheceu o seu ministério, João 7,3, diz assim, disseram-lhe, pois, os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Veja, mas eles não estavam dizendo isso porque queriam que as pessoas conhecessem Jesus, mas era porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Em outro momento, Marcos 3:20, diz que Jesus entrou em uma casa e afluiu outra vez lá uma grande multidão, de tal maneira que nem sequer eles podiam comer pão, e quando os seus parentes, familiares ouviram isso, saíram para prender Jesus, porque diziam, esse Jesus está louco, o que ele está falando assim. Quer dizer, seus familiares não conheciam ele. 30 anos vivendo ali, viram tudo. Então, esse, portanto, sempre foi um grande desafio. Não se sinta ofendido, não estou dizendo que você não conhece o Senhor. Eu quero que você entenda essa dimensão. É um grande desafio até os dias de hoje, porque mais de 2000 anos se passaram, e assim, tem tanta gente falando, depois que tanto se falou, muita gente, aliás, a maioria, continua não conhecendo Jesus Cristo. E eu acho impressionante como as pessoas querem falar de Jesus. Jesus é tema, Jesus dá ibope, Jesus dá audiência, dá número de seguidores na internet, Jesus vende filme, por isso são todos documentários sobre Jesus, é filme, é programa de televisão, é novela sobre Jesus, são livros escritos sobre Jesus, quer dizer, mas tudo isso é muito raro você ver ou ouvir alguma coisa que realmente te faça conhecer Jesus de fato, quem Ele foi. Jesus não é o que nós pensamos, Jesus não é o que nós queremos dele, não é o nosso discurso, Jesus não é o que a religião fala dele, não é o que os livros de teologia narram. Ele é Jesus e está para muito além de tudo que já foi dito sobre ele. Ele é mais. E é importante que você entenda, nos últimos 2000 anos de história, a humanidade criou muita tradição, muita doutrina foi construída para dizer que era em nome de Jesus, era em nome dele. Mas eu confesso para vocês que eu não sei se essa tradição toda construída nesse negócio chamado cristianismo,
e nesse envolvimento com o poder, revela Jesus Cristo de fato para você e para mim? Eu não sei. Quando eu olho para isso, eu fico assim. Dizem, por exemplo, que Jesus é um cara que pesa a mão na cabeça do pecador. Dizem que Jesus, por exemplo, vai mandar para o inferno os que lhe obedecerem. Dizem que Jesus escolheu alguns, um seleto grupo, preferidos, para serem salvos, e os outros ele já condenou para o inferno desde a fundação do templo. Dizem isso de Jesus. Dizem que Jesus amaldiçoou os africanos, que Jesus amaldiçoou os gays. Aliás, dizem que os pobres são pobres porque não têm fé em Jesus. Eu já ouvi isso. Basta ser sinal pentecostal que você vai ouvir isso. Dizem que Jesus veio na terra para escolher um grupinho seleto de pessoas que ele chama de igreja para ir morar na glória com ele, só para isso. Privilégio, né? Foi para isso que Jesus veio. Para escolher alguns para levar para morar com ele, porque está chato lá, ele quer uns com ele. Atualmente tem uns imbecis dizendo, diga-se de pena, que Jesus era um cara muito rico. Tem outros ainda piores, que dizem que Jesus defendia o porte de armas. Basta você ir para a internet, você vai ouvir essas misericórdias. Outros dizem que Jesus quer sentar na cadeira de presidente do Brasil, lá em Brasília. Eles dizem tanta coisa de Jesus, meu Deus. Enfim, dizendo tudo isso, tanta coisa, as igrejas que dizem cristã, talvez elas ainda, não estão entendendo muito bem como Jesus é. Basta você olhar e compreender esses testemunhos evangélicos, cantores gospel aí que a gente vê de monte, pastores, mas não só. Ativistas católicos, ativistas espíritas, esse povo na rua, enchendo as redes sociais com coisas absurdas. Isso é digno de pessoa que não faz a menor ideia de quem Jesus é. Não faz ideia. E fica falando. E a verdade é que o nosso falar, as nossas crenças, as nossas religiões, os nossos interesses, não são capazes de nos fazer conhecer Jesus Cristo. E você sabe por quê? Não é à toa. Você sabe por quê? Presta atenção aqui, porque a única maneira de conhecer e reconhecer Jesus Cristo é através do Espírito Santo de Deus. Não tem duas, só tem um jeito, e isso é importante que você entenda. Você pode ser uma pessoa de fé, uma pessoa devota, uma pessoa serva de Deus, e isso é muito bom. Você pode ser uma pessoa muito esforçada, e isso é ótimo. Você pode ler bastante, e isso é excelente. Você pode estudar muito, e isso é sensacional. Tudo isso é muito bom, tudo isso é necessário, mas somente essas coisas não vão fazer você conhecer Jesus Cristo, porque tudo isso, sem contar com a revelação do Espírito Santo de Deus, vai se tornar nada. Nós temos que entender Jesus, conhecer, e o que ele, como ele resolveu se revelar. Ele não vai se revelar através dos livros de ciência. Ele vai se revelar através do Espírito Santo. É isso que as pessoas temam. Não foi por acaso que ele mesmo disse em João 16:13, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Mas ele não vai falar de si mesmo. Ele falará apenas o que ele ouviu. E ele anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, disse Jesus, porque receberá do que é meu e tornará conhecido de vocês. Quem? Eu? Quem? O Espírito. Está claro isso? Veja o caminho. Não se conhece Deus apenas através do que é humano. Não, o conhecimento de Deus está para além da nossa capacidade de conhecer, está para além do nosso racional. Apesar de ser muito importante, não será através do nosso esforço, porque para olhar, para reconhecer, para saber mesmo, você falar, ele é Jesus. Tenho certeza, é o Senhor, é Ele, eu sei que eu estou falando, isso só pode ser, isso é coisa de Deus, é coisa do Senhor, isso só tem um jeito, você precisa do Espírito Santo. Você entende isso? Isso é muito importante. A igreja não foi criada pelo Espírito Santo de Deus à toa, mas ela foi criada, como a palavra diz aqui hoje, para ser esse lugar em que o povo se reúne pelo chamado do Espírito Santo, porque foi Ele que chamou, e lá, Ele vai, porque o Espírito vai estar lá, para se revelar e vai nos fazer conhecer Jesus Cristo de verdade. Essa é a tarefa, é por isso que você está aqui hoje. É por isso que o Espírito nos chama, porque nós só vamos saber através dessa revelação espiritual. Por isso eu queria dizer para você, não adianta essa enxurrada de pessoas falando um monte de coisa,
do que eles acham que Jesus é e tal, porque nós vamos saber só quando o Espírito Santo de Deus vier e revelar, não tem jeito. Onde o Espírito não estiver, Jesus não brada, não se manifesta, e ele não é conhecido. E aí sabe o que a gente faz quando a gente não conhece? A gente começa a falar um monte de coisa dele, aliás, um monte de abobrinha dele. Sabe por quê? O Espírito não veio dizer quem ele é. Esse é o grande problema. E você sabe quem veio aqui hoje? Como a Paloma disse, você sabe quem te chamou lá na tua casa hoje para estar aqui e você veio? Sabe quem? Presta atenção, adivinha? Presta atenção. No momento da palavra de Deus que o Espírito Santo nos deu hoje, o Senhor Jesus era um bebezinho de 40 dias. Lindo. 40 dias de vida. E muito por isso, ninguém o conhecia. Ninguém sabia quem ele era. Como dizem as más línguas, o Senhor Jesus era um ilícito desconhecido de todo mundo. Pouquíssimas pessoas sabiam que estava ali o Salvador do mundo, o Messias. Somente o pai, a mãe e alguns pastores haviam ouvido uma palavra anunciando quem ele realmente era, quem ele era aquela criança. Mas Israel não conhecia, o mundo não sabia quem estava ali. Eu queria dizer para você, mas neste momento teve alguém que não teve nenhuma dúvida quando viu. Imediatamente ele viu e ele soube que estava diante do Salvador do mundo. Seu nome, Simeão. Simeão. Observe isso aqui. Quem era ele? Por que é que ele soube? Bom, vamos entender. Simeão era um ancião de Jerusalém. Por quê? Porque ele era um homem de muita idade, diz a Bíblia, e era um homem justo e temente a Deus, diz o texto. E ele esperava a consolação, ele esperava a salvação do seu povo. Esperava como? Bom, aguardando ali, firme, que se cumprisse a palavra de Deus, que havia prometido que o Messias viria para salvar. É isso que ele está fazendo ali há muitos anos. Observa isso que maravilhoso. E aí, no nosso exemplo, já de cara, Simeão tem aqui uma informação que não pode passar em branco. Versículo 25 diz o quê? Que o Espírito Santo estava sobre ele. Presta atenção aqui no que você leu. Presta atenção na palavra de Deus. No verso seguinte, o verso 26, prossegue dizendo que o Espírito que estava sobre ele havia revelado a ele que ele não morreria antes que o Cristo de Deus viesse, que ele visse. Quem? O Espírito Santo revelou a ele. E por isso, Simeão vivia em Jerusalém, esperando que o Redentor viesse. No verso seguinte, verso 27, continua a insistente revelação, novamente, porque diz que, certo dia, o mesmo Espírito Santo impulsionou Simeão para ir no templo. Vai para o templo, Simeão. Por quê? Porque naquele dia, um bebê seria apresentado no templo. Quem? Jesus Cristo. Quem está por trás de tudo, impulsionando esse encontro? Quem está promovendo esse encontro aqui? Quem está revelando tudo? Quem está movendo as coisas? O Espírito Santo de Deus. Presta atenção aqui. O Espírito Santo que estava sobre Simeão, que havia lhe feito promessas, nesse dia, o levou até o templo, porque naquele dia, José e Maria levariam Jesus para ser apresentado no templo. Naquele dia, só para você entender um pouco. Já que ninguém o conhecia, eu acho que está na hora das pessoas, vamos ter que apresentar ele, né? Já que ninguém o conhecia, as pessoas precisam começar a conhecer e reconhecer quem ele era. Veja, depois do nascimento, do final do ano, eles continuaram em Judá. Eles não saíram dali. Por quê? Porque no 8º dia de nascimento, ele tinha que ser circuncidado. Tinha uma obrigação a ser cumprida. Então vai voltar para... Não, fica ali. Já vai no 8º dia. E aí depois, eles também não foram continuar ali, porque segundo a lei, precisava esperar que se cumprisse o tempo da purificação da mãe. Por quê? Porque segundo a lei, segundo o Levítico, depois do parto, a mulher ficava impura. Ela precisava passar por um período de purificação. Impura, ela não poderia conversar, tocar, falar com ninguém, com seu marido, com ninguém. Ela era impura por quanto tempo? 40 dias. Por isso eu digo que Jesus aqui está com 40 dias. Eles precisavam esperar depois do Natal 40 dias até ir embora. E aí o que acontecia? A palavra diz que depois desse período de purificação, os pais tinham que ir no templo, levar uma oferta de sacrifício. Se fosse rico, levaria um cordeiro. Se fosse pobre, levaria ou duas rolinhas ou uma pomba. Isso diz a lei. E aí a pergunta é, isso tudo, esse sacrifício que se levava, é para que a mãe voltasse a ser pura e pudesse voltar para a sua vida, depois de 40 dias. E a pergunta é, José e Maria levaram o quê? Você sabe? Depois leia na tua casa, para você ver como eles eram ricos. Era nesse momento dessa oferta que a criança seria apresentada. Então lá estavam José e Maria com a sua pombinha e o bebê no colo, no templo, e
quando chega quem? Simeão. E Simeão, quando viu o bebê, na hora, foi lá. E aquele que estava nele, que estava sobre ele, o fez reconhecer. E por isso Simeão toma a criança nos braços. E sabe o que ele fez? Quando ele pegou o bebê no braço, ele louvou. Oh, aleluia. Ele louvou a Deus. Ele transbordou em espírito. E pela unção do espírito, ele cantou um cântico. E os seus lábios entoaram, se abriram, e ele cantou o que a tradição conhece como o cântico de Simeão, a música, o louvor de Simeão. Ele cantou de alegria, e ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a promessa da tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que o Senhor preparou para todos e perante todos os povos, luz para eliminar todas as nações, todos os gentios, e para a glória do teu povo Israel. Glória a Deus. Ele cantou, ele abriu a boca e entoou. Essa foi a canção que saiu dos lábios da boca de Simeão, inspirado no momento que ele está maravilhado, porque reconheceu que ali estava o Salvador do mundo. Olha que maravilhoso isso aqui. Depois que cantou, a Bíblia diz que ele abençoou José e Maria, ele abençoou os dois, e virou para a mãe e disse a revelação que ele tinha recebido do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, esse menino veio para a queda e para a elevação de muitos, e ele será um sinal de contradição. Um sinal de contradição para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E a você, mãe, a espada transpassará a sua alma. Porque, lógico, ele está falando da cruz aqui. Mas veja, essa é a palavra que o Senhor disse e nos deu. Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus veio nos inspirar. E como eu disse a vocês, muito se fala sobre Jesus, mas pouco se conhece. Tão pouco reconhecem que é Ele. Nas muitas circunstâncias da vida, isso é um desafio. A gente fica falando que é Jesus, mas será que é? Quer dizer, a gente às vezes não tem. Afinal, para se revelar ao mundo, Jesus escolheu o quê? O Espírito Santo de Deus para fazer isso. Foi isso que ele escolheu. Quem revela é o Espírito Santo, não simplesmente pessoas. Não é por vontade. E saber disso para mim e para você é crucial. Nós temos que entender isso, porque aqui está toda a fonte de transformação da nossa vida. Eu quero que você entenda isso. Aqui está a fonte de toda mudança. Aqui está a fonte da tua vitória. E nós precisamos tudo isso para esse ano. Eu quero que você se aposse disso. Para esse povo estranho, que é chamado de cristão, toda transformação e mudança de vida vem em função do conhecimento que esse povo tem de Jesus Cristo. Você quer conhecer o Senhor mais um pouco? É muito importante isso, porque aqui está a fonte da mudança e você precisa entender. Sem a revelação do Espírito Santo acerca de Jesus Cristo, alguém pode nascer dentro da igreja, passar a vida inteira dentro da igreja, conhecer Jesus Cristo, dizer, dentro da igreja, receber toda a formação religiosa acerca de Jesus e fazer estudo, e mesmo assim, nunca ver a sua vida transformada. Nunca vê a mudança, porque transformação de vida só experimenta quem conhece o Senhor de fato. Nós precisamos entender a diferença disso. Quando uma pessoa consegue sair da dimensão do mero conhecimento intelectual e entrar na dimensão da revelação, é aí que a sua vida vai ser drasticamente transformada. Porque não tem mudança no ser humano sem passar pelo Espírito de Deus. Não tem mudança no ser humano sem passar por Jesus Cristo. Você entende isso? É fundamental que nós entendamos isso, porque nós às vezes não entendemos. Penso que essa é uma das maiores necessidades da igreja do nosso tempo. Aliás, não à toa, tem alguém aqui hoje interessado nisso em nome de Jesus, amém? Porque isso é muito importante para mim e para você. E como esse ano eu já ouvi que nós somos um povo privilegiado, né? Porque nós temos informações privilegiadas neste lugar. E essas informações vão fazer toda a diferença. Eu quero que você se abra para a revelação nessa manhã. Porque o Espírito Santo de Deus marcou um encontro entre o justo Simeão e Jesus. Ele que marcou o encontro. E nessa manhã aqui, o mesmo Espírito marcou o encontro para que você possa conhecê-lo ainda mais. E com isso reafirmar algumas coisinhas básicas que a gente vai perdendo, e lógico, estão longe de explicar a totalidade que é Jesus, porque o Evangelho está aí para isso, mas nem o Evangelho dá conta de explicar tudo quem é Jesus. João disse, né? Eu estou escrevendo aqui grandes coisas sobre Jesus, mas está longe de dizer tudo que ele é, tudo que ele fez, tudo que ele... né? Então, uma pregação não é suficiente, mas nós precisamos fortalecer essa relação de intimidade entre Jesus Cristo e o seu povo. Cada vez mais. E é por isso que nossa oração aos céus nessa manhã, Espírito Santo de Deus, nos mostre Cristo Jesus. Nos mostre. Jesus é indizível.
Jesus está para além do que nós podemos entender e falar. Mas vamos tentar receber a porção da revelação do Espírito Santo de Deus, hoje, através da palavra. Quem é Jesus Cristo para que nós possamos nos achegar mais a Ele? Vou falar 3 coisinhas para você. Só 3, tá bom? Quem é Jesus Cristo para que eu possa me achegar ainda mais a Ele? E a primeira coisa que eu preciso dizer para você, Ele é luz para iluminar todos os povos e revelar Deus para salvar a humanidade. Isso é Jesus Cristo. E eu estou dizendo isso que você fala, nossa, pastor, que óbvio. Já sabia disso desde que eu era bebê. Mas olha como a gente vai ficando longe disso. Quem é Jesus Cristo, o Espírito de Deus? Ele é a luz para iluminar todos os povos e revelar Deus para salvar quem? A humanidade. Para a gente não esquecer, da parte daquele que deseja nos alcançar, da revelação vinda do Espírito que nos une aqui nessa manhã, nós lemos Simeão profetizando sobre Jesus nos versos 30 até 32. Ele diz o quê? Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que tu preparastes para quem? Para mim? Para todos os povos. Presta atenção, povo de Deus. Esse menino será luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Deixa eu falar aqui com você uma coisa. O que nós às vezes não entendemos, e que nós temos que entender, é quem que caiu e se afastou da presença de Deus. Quem foi? A humanidade. A raça humana. Não à toa, o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23, que todos e todas pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem? Todos e todas. Quem perdeu a glória? Todos e todas. E por isso que a Bíblia Sagrada diz que Deus amou quem? Eu. Ele amou o mundo todo. E Ele amou o mundo todo e por amar nos enviou Jesus Cristo. O plano de Deus chamado Jesus Cristo tinha como alvo quem? Todos os povos da terra que foram destituídos da glória de Deus. É muito importante lembrar disso. Todas as vezes que você ouvir alguém muito inteligente na igreja dizendo que Jesus é propriedade exclusiva da religião dele. Todo inteligente dizendo que Jesus é só de um povo, é só de uma raça, é só de uma nacionalidade, Jesus é só de uma classe social. Porque é isso que a igreja faz com Jesus hoje. Não, Jesus é aqui que ele manifesta. Aliás, você liga a televisão e fala, ó, vem para cá porque o milagre de Jesus só acontece aqui mesmo. Na sua aí não acontece não, só aqui. Porque ele é nosso aqui, ele é meu, não é seu não. Não é à toa que quando você vem aqui nos cultos de segunda-feira, a gente encerra como? Fazendo uma oração ao Senhor. E como é que a gente termina o nosso encontro? Orando a oração do Pai. Pai, quem nos ensinou isso foi Jesus. O quê? Que o Pai é nosso. Então ele não é só meu, ele é nosso. E às vezes a gente se esquece disso. Aliás, a maioria do povo hoje em dia, nesse mundo individualista, se esquece que o Pai é nosso, não é só meu. Nem só da minha igreja. Presta atenção, povo de Deus. Alguém que conhecia muito bem o Senhor era o apóstolo Paulo. Esse se esforçava em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor cada segundo da sua vida. E Paulo escreveu em Gálatas 3:28 que para Deus não tem judeu nem grego. Não tem brasileiro, não tem alemão, não tem africano, não tem estadunidense, não tem japonês, não tem argentino. Não tem. Para Deus não há escravo nem livre. Quer dizer, não tem pobre, não tem milionário. Para Deus não tem pedreiro, não tem empresário, não tem nada. Para Deus não tem homem nem mulher. Nem gay, nem hétero, nem transexual, nem travesti. Não tem. Não tem por quê, pastor? Porque não existe distinção para Deus de raça, de classe, de gênero, nada. Por quê? Pois todos são um só em Cristo Jesus. E é isso que Deus olha com amor para uma multidão, para uma humanidade que pecou e está destituída da glória dele. E que o Senhor quer salvar. Quem? Todos e todas. Ah, porque ela... Então eu quero que você receba a revelação do Espírito Santo nessa manhã, porque nós possamos receber de verdade e com ela conhecer Jesus Cristo de verdade. Um pouco mais. Porque Jesus não é o que os outros falam dele, mas é o que o Espírito Santo de Deus fala dele. Nós temos que saber fazer essa distinção. E hoje ele está falando que Jesus veio para iluminar todos os povos e salvar todas as nações da terra, gentios.
A palavra de gentios é gente que nem acredita que Deus existe. Ele veio para salvar do meu jeito. Mas aquele cara é assassino. Jesus quer salvar ele também. Gentios e para a glória de todo o teu povo. E tem povo de Deus aqui que vai receber a glória de Deus. E aí você vai falar, mas pastor, todos. Todos. Eu vou falar, sim, todos. Como assim? Todos, todos. Sim, todos que desejarem receber a mesma revelação do mesmo Espírito e conhecer Cristo Jesus de verdade, estabelecer uma proximidade, um compromisso, um comprometimento e uma intimidade com Ele, esses serão salvos. Mas o irmão ali, eu estava vendo um podcast de um crente aí, às vezes eu fui fazer academia, tenho que fazer um podcast de crente, que é legal. E convidou uma mulher, e ela veio lá, uma senhora de 88 anos, para dar o testemunho dela, e acho que ele ficou meio constrangido, porque a metade do podcast ela ficou falando da experiência católica dela, que ela queria ser freira, que Deus falou com ela lá no convento não sei o quê, na igreja não sei o quê, ela olhou para a imagem de Jesus, e Jesus falou com ela e transformou a vida. E eu acho que ele ficou até constrangido, porque crente não gosta muito de ouvir que Deus falou com o católico, né? E você acha que Deus não está querendo salvar o católico? Querido, em nome de Jesus, ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso, ele é de todos nós, em nome de Jesus. Nós temos que entender isso para conhecer o Senhor. Salvação é precedente da graça de Deus para quem? Para todos e todas que quiserem conhecer a Cristo Jesus e reconhecê-lo como o Senhor e se render e entregar todas as dimensões da sua vida a Ele. Isso é salvação, é isso que é conhecer o Senhor, em nome de Jesus. Não cabe a nós julgar. Jesus Cristo não é propriedade de ninguém. Deus não é só meu. Porque hoje em dia, nessa igreja, nesse mundo individualista, Jesus é meu. E se é meu, ele não é seu. Se ele é meu, não é daquele miserável, daquele meu cunhado lá, que com certeza Jesus vai mandar ele para o inferno, porque céu, quem vai sou eu, ele não. Os fariseus falavam isso das prostitutas, dos pecadores. E Jesus falou, vigia, quando você chegar no céu, elas estão lá antes de você, seu tonto. Você pode ir também, mas não julga. E é importante que a gente entenda Jesus, porque uma religião, presta atenção, ou uma pessoa, quando a gente acha que a gente merece mais do que aqueles que são diferentes de nós, nós não conhecemos Jesus. Uma religião que diz que Jesus é só dela, não conhece Jesus Cristo, porque ele não é de alguns, ele veio para todos, isso é Jesus. Em nome de Jesus. Isso é Ele. Ele é o Senhor. E nesse ano, o povo de Deus vai se esforçar muito para conhecê-lo cada vez mais, e para isso nós vamos nos encher do Espírito Santo de Deus, amém? E quem está cheio do Espírito Santo de Deus não julga os outros, não julga ninguém, e por isso nós não vamos discriminar, nós não vamos achar que nós somos melhores, que nós merecemos mais do que os outros, nós não, nós vamos buscar a revelação, nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos meditar, nós vamos fazer culto de ação de graça, nós vamos ler a palavra de Deus, como a gente tem feito aqui, graças a Deus, e nós vamos conhecer mais, nós vamos nos aprofundar na intimidade com Ele, porque esse é plano dEle para as nossas vidas, que quer nos salvar em nome de Jesus, amém? Amém. Quem é Jesus Cristo para que nós possamos nos achegar a Ele cada vez mais? Eu quero mais. Nós louvamos aqui? Não está suficiente, eu quero mais? Então, toma aí. Quem é Jesus Cristo? Jesus é medida da justiça de Deus. Medida da justiça de Deus. Observa o mesmo Espírito que estava sobre Simeão, fazendo promessas para Simeão, que levou ele no templo naquele dia, impulsionando ele, e esse mesmo Espírito impulsionou você para vir aqui neste lugar, presta atenção, para aprender. Esse Espírito é um Espírito, aliás, que gosta de encontros, ele promove encontros assim, com o Senhor e com quem quer conhecer Ele, quem faz você conhecer o Senhor é o Espírito, e ele promove esse encontro, e nós aprendemos aqui com Simeão no verso 34, esse menino está destinado a causar a queda e a elevação de muitos em Israel. Esse menino quem? Jesus Cristo veio para causar a queda de muitos, mas também para causar a relevação, a restauração de muitos. Ora, quem é que precisava cair? Obviamente os que já se colocaram numa posição elevada demais, porque o salto era 20. Querendo olhar as pessoas por cima, né? Esses precisam cair. Da mesma forma, quem é que precisa ser elevado? Aqueles que foram desprezados e jogados na lama pelo mundo precisam ser elevados. Quem está lá em cima precisa ser quem está aqui embaixo. Isaías disse que os montes seriam aplanados, sim, que os vales seriam elevados, os montes seriam, porque Deus nivela. E esse nivelar aqui é uma medida. A profecia de Simeão aqui, ele está dizendo que Jesus Cristo veio para trazer a medida de justiça de Deus.
Eu estou diante do povo de Deus. O povo de Deus tem que ter justiça neste lugar. Senão não tem Jesus Cristo. Porque Ele veio para trazer essa medida de justiça. Porque para Deus, não é que tem uns privilegiados que merecem, porque merecem, tem tudo. E outros que são amaldiçoados, porque não tem mérito nenhum e por isso vivem na sarjeta. Para Deus não é assim. Tem uma pessoa na sua igreja, ela não tem o que comer. Né? O que eu tenho com isso? Qual que é a medida? Eu já congreguei em igreja assim. E aí eles elaboram um discurso enorme para dizer que essas pessoas que estão miseráveis, morando na rua, blasfemaram contra Deus, não tem salvação para elas, um discurso teológico nojento. Presta atenção, para Deus isso não serve, porque o que serve é a justiça, e justiça para Deus sempre implica um equilíbrio de oportunidades e de direitos. Isso que a gente não entende. Às vezes a gente olha a pessoa no farol e a gente julga, né? Porque não quer trabalhar, porque é vagabundo, porque é mais fácil ficar aí com a criança no colo pedindo dinheiro do que ir trabalhar. A gente não julga. Quer dizer, a gente não, mas se ela quiser, eu entendo. Queridos, diferenças existem e sempre existirão entre nós. Jesus disse que sempre existirão pobres entre nós, mas Ele disse que pobre é uma oportunidade. Por que Jesus disse que sempre existe? Porque diante das oportunidades, cada um tem a oportunidade de aproveitar como acha ou não. Mas essa não é a questão. Esse é o problema de cada um. Qual é a nossa questão, povo de Deus? Qual é a nossa questão? A questão é que nós não podemos deixar de dar oportunidades. Outro dia nós ouvimos com uma pessoa que nós envolvemos a igreja aqui, no começo, há muito tempo atrás, e levantamos uma grana braba, construímos uma casa linda, tal, e hoje essa casa está abandonada. Nós gastamos dinheiro lá, mão de obra, tempo, empenho, e a casa está abandonada. Não merece, está vendo? O seu papel não é dizer se merece ou não, o seu papel é dar oportunidade. E Deus está olhando para o coração do povo que oportuniza justiça nesse tempo. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Essa comunidade tem sido uma fonte abundante de oportunidades, mas o que as pessoas farão com elas é um problema delas, e não meu. O meu problema é ser fonte de oportunidade, porque o meu compromisso é com a justiça de Deus, e está acabado. Aí você fica dando dinheiro para vagabundo, estou dando para você também, né? Você está sendo abençoado também, né? Não é o nosso papel. A missão aqui, às vezes a gente pode cometer desatino de ficar desacursoado com a missão que a gente visita, porque as pessoas às vezes não é, porque é a mesma coisa, não é o nosso papel julgar, nem ninguém se colocar num patamar elevado demais, a ponto de humilhar quem não teve ou quem teve a mesma oportunidade, sei lá, não aproveitou. Nosso papel não é esse. Por isso a Bíblia Sagrada diz que Deus humilha os soberbos e levanta os caídos. Por quê? Porque diante de Deus o que se manifesta é a justiça dele. A justiça de Deus alcança todos e todas. O nome disso é Jesus Cristo. Aliás, a Bíblia Sagrada é isso. Maria, quando ela recebeu o anúncio de que ela ia ficar grávida, e desesperada, ela falou: calma, quem vai fazer isso não é você, é o Espírito Santo, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai te revestir. E ela louvou, né? O que ela louvou? A sua misericórdia, Senhor, estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Você ouviu aqui a oração de Ana hoje? Você prestou atenção na oração de Ana? O que Ana orou? Senhor Deus, o Senhor é o Deus que diminui os soberbos, que abaixa os arrogantes, mas o Senhor exalta o humilde. O Senhor, quer dizer, esses que precisam cair e esses que precisam ser elevados em nome de Jesus. Isso é Jesus Cristo. Queridos, Deus não tem nenhum problema com ricos. Nenhum. Mas Deus tem muito, presta atenção, muito problema com justiça. Aliás, dependesse dele, todo mundo era rico. Todo mundo tinha que ter carro, casa, comida e ir para a praia. Todo mundo tinha que ter. É direito de todo mundo. E tem dinheiro, e tem praia, e tem carro para todo mundo se quiser. Mas não tem, né? E o nome disso é injustiça. É por isso que onde houver injustiça, haverá um Espírito de Deus levantando um povo que deseja conhecer Jesus Cristo para revelar para o mundo. Porque Jesus é essa medida de justiça de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, esse mundo precisa ser mais justo, esse mundo precisa ser um lugar melhor para todos e todas. E como é que vai ser se o povo que veio para conhecer Jesus Cristo não manifestar a justiça de Deus? É isso que nós fazemos nesse lugar. Nós não fazemos assistencialismo aqui, não. Nós fazemos justiça de Deus. E é muito importante que você entenda isso em nome de Jesus. Amém?
Deus não criou o mundo para alguns que se acham merecedores, desfrutar de tudo e para o resto morrer. Deus não fez isso. Isso não é plano de Deus nem para mim, nem para você, nem para a vida de ninguém. Igreja não pode ficar dizendo que pobre é amaldiçoado porque não crê em Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Igreja não existe para ficar dizendo que eu não sou desse mundo, eu sou do céu. Não me ajuda, irmão, não, eu vou para a glória. E os outros passando fome. Igreja não é isso, não, porque Jesus Cristo veio aqui implantar o reino de Deus e a sua justiça. E ele disse que eu e você temos que se preocupar com o quê? Com o reino de Deus primeiro, além de tudo, e com a sua justiça. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque Jesus, o Jesus que eu conheço, ele é a medida de justiça de Deus. E é por isso que eu adoro, em nome de Jesus. Se você alguma vez achou que foi à toa, não foi à toa, não foi outro Espírito, o mesmo Espírito Santo estava sobre Tiago, quando ele escreveu Tiago 1,27, a verdadeira religião é aquela que para de falar muito e começa a cuidar dos órfãos e da viúva, fazer justiça na terra. É isso que Tiago disse em nome de Jesus. E por isso, igreja precisa ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, para quê? Para revelar Jesus Cristo, para que todos, o mundo inteiro, possa conhecê-lo. E quando o mundo conhecer, Simeão disse, vai entender que Jesus é essa medida de justiça de Deus. Esse menino será para a queda e a elevação de muita gente, porque Deus veio trazer justiça, em nome de Jesus, amém? E assim a igreja que conhece Jesus Cristo, será esse lugar de revelação da verdade, porque todos e todas precisam conhecer o Senhor, e ao conhecer, serão consolados. Os que não têm terão. Quem não foi vai ser abraçado. Quem nunca teve vai receber oração. Quem não conhece o Senhor vai receber uma palavra, vai receber um abraço, vai ser alimentado, porque assim todos nós viveremos onde estiver o Espírito Santo de Deus, de maneira justa e decente, porque isso é plano de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Você é essa ferramenta em nome de Jesus, glória a Deus. Mas finalmente, quem é Jesus? Para que nós possamos chegar a Ele? Para quem é Ele? Em terceiro e último lugar, Jesus é Deus querendo confrontar e transformar os nossos corações obstinados. Isso é Jesus. Quem é Jesus de verdade? É Deus querendo confrontar e transformar os nossos corações obstinados. E você está dizendo isso por quê? Porque Simeão disse, ele profetizou, verso 35, que o menino seria como um sinal de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Olha isso que interessante. Por que contradição? Por que é o que é contraditado? Bom, de cara, é porque o Messias que todo mundo esperava não era o Messias que Deus tinha prometido na palavra. Olha o problema da religião aqui. A gente começa a criar um Messias que a gente quer, que é bom para nós. Mas foi o que Deus prometeu lá nos profetas? Não. Deus não prometeu nada disso. Ele prometeu um cara montado no jumentinho, como assim? Não, mas isso aí não serve para nós. Até o fim. Depois Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos ainda queriam, Pedro queria, todo mundo queria esse Messias, mas ele não era. Então, quando ele vem, ele é esse sinal de contradição. Simeão recebeu isso do Espírito Santo, e por isso ele disse que tudo isso estava se cumprindo ali, porque a palavra de Deus que estava escrita em Jesus Cristo. A verdade é que o Deus que a religião construiu não era o Deus, porque o Deus que era pregado naquele tempo era um Deus segundo as necessidades institucionais, religiosas e políticas. É o que as pessoas queriam, é a salvação que eles queriam, mas Deus era isso? Contradição. Ele vai revelar a contradição, ele vai trazer isso. A contradição entre o Deus que eu quero e o Deus verdadeiro. Estava antes se revelando em Jesus Cristo. Presta atenção aqui. A vida de Jesus Cristo revela toda a contradição religiosa daquele tempo. Revela a contradição do Deus que eu quero e do que Ele é de verdade. Quem? Jesus Cristo. E eu queria dizer para você, passaram-se os milênios, Ele muda? Ele não mudou. Ele é eterno, presta atenção. E por isso, hoje em dia, Ele continua sendo um Deus querendo confrontar os nossos corações. Você vem aqui, domingo após domingo, ouve uma palavra, quarta-feira, segunda-feira, e Deus confrontando o que você quer. Ai, mas eu queria ir lá ouvir, que eu sou tão lindona. E Deus vem falar que eu tenho que me converter. Contradição essa. Não é isso que eu preciso. É como está ditado. Não é, veja, hoje em dia, as pessoas às vezes querem o que quer o seu coração, eles querem que Deus seja na medida dos seus interesses.
Independente de tudo que dizem sobre Jesus Cristo, meu irmão, eu e você, minha irmã, recebemos a revelação. E Jesus é aquele que ele não veio ao mundo para manter as coisas como elas sempre foram. Ele veio para mudar, para transformar o mundo, e não para manter o que era. Desculpa, eu tenho que pregar o que para você? Jesus Cristo. Vai ter mais umas cadeiras vazias, não vai não. Deus vai encher esse lugar em nome de Jesus. Eu não sei se... Porque eu falo isso porque Jesus acabou sozinho, né? Quando ele acabou, ele falou, vocês não querem ir? Também pode ir, eu vou continuar aqui sozinho com Deus. Não sei. E nós temos que entender, Jesus Cristo não entra na sua vida para que as coisas continuem como elas sempre foram. Para continuar o que sempre foi, não precisa de Jesus, não precisa dele, você consegue fazer com toda a maestria. Para ter a vida que você já tinha, você faz isso com prazer, com alegria e com sabedoria. Mas quando ele entra para que não seja mais como era, sim ou não? Então é necessário mudança, é necessário transformação. Ele veio para confrontar os nossos interesses e transformar os nossos corações, que sempre querem, porque querem. A Amanda tinha uma música aqui no começo da igreja, né, Amanda? Que é porque o meu coração, como é que era? Não é quando eu quero, nem como eu quero, né? Não é do meu jeito, né, Amanda? Porque não é como eu quero. E a gente vem aqui querendo que seja como eu quero. Ele é a verdade. Ele é a verdade, e por isso é comum você se render a Jesus e a sua vida piorar um pouco. Piora um pouco. Sabe por quê? Porque de cara, e é verdade, a gente se rende e a gente começa a enfrentar dissensões, né? Estranho, né? Aquela pessoa não gosta mais de mim, o que aconteceu? Numa briga? A gente começa a enfrentar divisões nos nossos círculos de convivência. Você acha que foi à toa que Jesus disse em Mateus 10? Eu vim para causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Ele disse isso. Será que Jesus veio na terra para causar confusão, contenda, briga e divisão? Não, meus irmãos, não é isso. Lógico que não é isso. A questão é que depois que ele vem, que ele chega, aqueles e aquelas que o conhecem de fato, realmente na intimidade, a vida nunca mais vai ser a mesma. A relação lá tem que mudar, os valores têm que ser outro, as prioridades são invertidas e a vida precisa ser transformada. Tem que ter mudança. Então a igreja, presta atenção aqui, às vezes a gente não entende, não pode ficar pregando um Jesus de autoajuda que só afaga egos, apalpa desejos e diz que Deus vai cumprir tudo que você quer. Mas Deus vai fazer, pastor? Não sei. Mas Ele não me ama, mas Ele vai fazer? Não sei. Ele vai porque Ele te ama e você vai mudar e você vai sair, você vai ficar rico e você... Não sei, a gente não pode ficar exaltando egos, dizendo que faz parte da vida. Você é um injustiçado, você é um tadinho, coitadinho de você, e Deus vai vir, Deus vai cuidar só de você, porque Ele só tem olhos para você. Querido, cuida de mim, Jesus, eu estou aqui, eu estou mal, estou chorando. Esse Jesus aí, ele é falso. Esse Jesus aí, ele é fake. Esse Jesus aí não está no Evangelho. Está cada vez mais complicado ouvir ou pregar Jesus Cristo. Porque o que é mais comum aí é pregar um Jesus soft. Hoje em dia é light. Um Jesus diet, esbelto. Igual eu. Isso é o normal. A igreja não pode pregar um Jesus que tem carência de ser pop. Jesus precisa ser popular. Quem disse que ele queria ser popular? Não quer. Esse Jesus aí não confronta, não revela as contradições do nosso coração, que deseja tantas coisas e nunca quer perguntar o que é que Deus deseja. Esse Jesus aí não serve, desculpa, esse Jesus aí não salva ninguém. Por isso que Simeão disse, esse menino vai trazer muita contradição. O Jesus que Simeão nos deu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é um Jesus impopular. É um Jesus que causa divisão, é um Jesus que levanta quem está lá em cima, abaixa quem está lá em cima, levanta quem está aqui embaixo. É um Jesus que vem, não sei, ele não é muito popular, ele não está preocupado com o número de seguidores, com instituições poderosas demais, e por isso eu quero que você receba o Espírito Santo de Deus na tua vida nessa manhã, querendo revelar para você especificamente. Por quê? Porque esse é o único caminho de salvação que existe, meu irmão, que tem disponível para as nossas vidas, não tem outro. Desculpa se isso é duro, você está tão quietinho. Essa é a única maneira que pode nos dar esperança de que nós vamos viver sim, e esse ano vai ser completamente diferenciado e transformado, porque eu reconheci Jesus
diferenciado, é outro, e é por isso que eu vou receber da parte dele aquilo que ele tem para mim. Ele está me colocando diante de uma sinuca de bico, está contradizendo coisas que eu quero, não importa, mas eu vou ouvir, eu vou obedecer, e eu vou crescer, eu vou ser transformado, e esse ano vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo de Deus reunirá o povo, sim, vai chamar, e ele vai vir aqui no nosso meio, e quando ele chegar, ele vai revelar Jesus Cristo. Ele não vai revelar o que eu preciso, ele vai revelar Jesus Cristo para você. Essa é a palavra de Deus, para que todos e todas possam conhecê-lo de fato. E não é só saber que Jesus existe. Não adianta, você não precisa vir aqui para saber que Jesus existe. Você vem aqui para saber o que você precisa saber. Não é só achar que você é membro de uma igreja. Não, é conhecer Jesus de fato. É conhecer Jesus de fato, é ter proximidade, é ter comprometimento, é ter intimidade com Jesus Cristo. Conhecer e reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, e por isso você vai lá, você vai se render e entregar todas as missões da sua vida para Ele. Esse é o caminho de transformação do povo de Deus, que às vezes não está muito difícil de ver, mas é isso que transforma. Você sai do racional e vai para a revelação de Deus. Isso traz transformação na tua vida em nome de Jesus. Foi por isso que Paulo disse, 2 Coríntios 5, 16, ele diz assim, assim, que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que nós tenhamos conhecido a Cristo Jesus segundo a carne, agora, contudo, já não conhecemos desse modo, conhecemos através do Espírito, e assim, se alguém está em Cristo porque o conheceu, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Por que fez novo? Porque agora nós conhecemos Ele de verdade, em Espírito e em verdade, em nome de Jesus. Então veja, não se conhece Deus apenas com aquilo que é humano, com aquilo que, presta atenção aqui, o conhecimento de Deus está para além da compreensão humana, e por isso, se não passar pelo Espírito Santo, não conhece. Às vezes a gente vai para lá, vai para cá, pula para cá, troca de igreja, vai não sei o quê, troca de bebê, porque a gente quer, Deus está querendo, Deus está chamando, Deus está... Aí eu vou ali porque Deus fala, que Deus não fala, não é você que vai, alguém tem que te levar. Não é você que diz, alguém tem que dizer. Se não for o Espírito Santo de Deus, não vou ficar correndo atrás do rabo, igual cachorro em volta, não vai chegar em lugar nenhum. É o Espírito Santo de Deus que tem que te chamar, e Ele está nos chamando nessa manhã. É um conhecimento além da nossa compreensão. Ele está nos reunindo, porque Ele veio hoje aqui revelar Jesus Cristo através da palavra inspirada. Amém? É isso que importa. Que seja esse mais um desafio para esse nosso novo momento. E como disse Oséias, e como você recebeu no teu café da manhã ali, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer cada vez mais o Senhor, porque assim existirá esperança para a nossa vida, assim não seremos destruídos. Então eu quero que você leve para a tua casa hoje, que Jesus não é o que nós queremos, Jesus não é muito menos o que dizem dele, Ele é o que o Espírito Santo de Deus revela, e hoje Ele revelou para você, que Jesus, Ele é luz para iluminar todos os povos e revelar Deus para salvar a humanidade inteira. Todo mundo vai ser salvo, pastor? Não depende nem de Jesus, nem de mim. Depende do coração de cada um que deseja ser transformado. Depende do coração de cada um que deseja conhecer. Mas é crente, está a vida inteira lá, prega na igreja, expulsa demônio e tal. E na hora Jesus fala, se afasta de mim porque eu não te... Se afasta de mim porque eu não te conheço. Jesus é a medida da justiça de Deus. E Jesus é Deus querendo confrontar e transformar os nossos corações obstinados. Amém? Então que nessa manhã você possa, fica de pé, segurar essa salvação nos teus braços. Segura assim nos teus braços a salvação que Deus colocou aí. Existe esse presente de Deus. E que você possa de jeito nenhum, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, deixar escapar essa oportunidade que Deus está te dando. Lógico que é só uma medidinha minúscula, mas muita gente não aceita tomar nos braços esse Jesus de verdade. E muita gente vem para a igreja e vai embora da igreja. Vem para a igreja e coloca outras prioridades na sua vida. Vem para a igreja e não tem transformação nas suas vidas. Por quê? Porque não teve esse conhecimento. Vem, mas vai embora. Vem e não fica, vem e não prospera, não persevera. Por quê? Porque vai lá, conheceu uma igreja, um monte de irmão legal, mas não conheceu Jesus Cristo de fato. Que não seja essa a medida da nossa vida, porque nós estamos aqui hoje, porque veio um Espírito aqui, e eu vim só porque Ele chamou, e Ele veio para revelar Jesus Cristo, e é por isso que eu estou conhecendo Ele ainda mais nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você quiser, você pode até aplaudir, porque Jesus é bom. Aleluia! Glória a Deus!
Graças a Deus. Te conheço.